Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso especial. Vocês já vão entender o porquê. Na verdade, provavelmente até vocês já estão vendo. Mas antes de mais nada, agora... Do teu ladinho. Do meu lado. Tô me sentindo pressionado. Agora eu vou te controlar. Como é que você tá, Matheus? Tudo tranquilo, feliz da vida. Acabando o ano, né? E tu, Grequito, como é que tu tá, meu chapa, meu amigo? Não poderia estar melhor. Tô muito bem, ainda mais com esse episódio especial de hoje. E na minha frente, tu quer te apresentar aqui pra nossa audiência, dizer quem tu é, de onde é que tu veio, por que tu tá aqui? Inclusive eu não sei o porquê, mas enfim, o que tu tá fazendo aqui? Quem é você, meu cara? Tal qual o nosso tema de hoje, eu preferia ficar anônimo ali, ficar escondido, não ter muita visão. Mas boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, faço parte aqui do Curioso também. E diferente dos meninos, eu não tô aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou lá de Salvador, da Bahia. E estamos aqui agora nesse final de ano para poder trazer um conteúdo bem legal aí para vocês. Garanto que vocês vão gostar. Nosso especialista em Nelson Tanuri. Perfeito. Esse é o nosso... Tem polêmicas. Exatamente, Tiagão trabalha com a gente, faz conteúdo conosco, então muito do que vocês consomem sai dessas belas mãos. Verdade. Então, Perfeito. E a gente pensou, Nelson Tanuri, uma hora tem que ter o episódio. Nosso amigo baiano veio lá de Salvador e ele sempre falou desse personagem, né? Então a gente acabou unindo o útil ao agradável hoje e vamos falar do polêmico Nelson Tanuri. Inclusive foi ele que fez o roteiro do vídeo, né? Pois é. Vale lembrar, o cara que mais realmente conhece a história do Nelson Tanuri, que é esse empresário icônico. Até uma curiosidade legal aí para o pessoal saber do processo. A pesquisa do roteiro, ela deu 170 páginas. Aí contando jornal, matéria de revista antiga. Tudo fontes públicas, né? Exato. E a gente conseguiu traduzir isso ali no vídeo de 20 minutos e hoje vamos ter mais uma horinha aqui, quem sabe até duas, pra... Não foi uma ameaça, não foi ameaça. Mas pra gente conversar aí sobre esse personagem tão icônico, né? Icônico e polêmico do mercado brasileiro. Posso só mandar um abraço antes? Por favor, meu Gostaria amigo. de mandar um abraço para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes do Spotify e para os membros do CM Club. Um grande abraço a todos. Perfeito. Perfeito. Abraços dados, os primeiros ois dados, também já apresentamos essa lenda e agora vem a próxima etapa, que é o porquê desse episódio, né? Obviamente, como eu já disse, é porque o maior especialista em Nelson Tanuri do Brasil está na nossa frente, no caso ao teu lado, mas... Exato. Tem mais porquês, né? Por que esse cara ele é tão polêmico? Por que ele, enfim, é tão falado em tempos de Banco Master e coisas do tipo? Vamos só dar uma pincelada. Nosso amigo aqui ele gosta de conversar bastante, pessoal. Então vocês já separem 1h30 no mínimo aí, porque é onde a gente vai, mas sempre com conteúdo. E aí? Cara, Tanuri, ele conseguiu se manter presente ao longo de 30 anos em sequência como um personagem marcante do capitalismo brasileiro. E, basicamente, só por isso ele já seria uma figura que talvez fosse suficiente para ser tema de um episódio daqui. Só que, além disso, ele aparentemente decidiu escolher as formas mais, no mínimo, talvez até duvidosas, talvez mais complicadas, mais complexas, de fazer esses negócios. Então, vocês vão ver ao longo do episódio que a gente vai falar de muitas empresas, inclusive algumas histórias dele específicas com algumas empresas dariam um episódio por si só. Verdade. E a gente está falando aqui de ele não aparecer muito, não aparecer ali no quadro societário da empresa, mas ele talvez ter dívida com aquela empresa, ele comprar dívida por fora, ele investir através de fundos. Enfim, ele se colocou em muitas situações e empresas relevantes do Brasil. A gente está falando de Oi, a gente está falando de Light, a gente está falando da Liga, do próprio Banco Master também, que foi envolvido. Então, pro curioso mercado aqui, para nossa linha editorial, o cara é simplesmente um fenômeno. Assim, é um personagem perfeito aqui que a gente poderia ficar falando em diversos temas, em diversos podcasts, dá para fazer 3 vídeos. Só por isso daí, acho que já está validado já para
tá aparecendo aqui. Bela justificativa, hein? Como é bom ter um jornalista na mesa, né? Fala bem, né? Que isso? É o Thiago, esse aqui, que falou agora? O que aconteceu? Comunicação, hein? Eu, pra mim... Não sei se tu quer pincelar que algo. diferença, hein? Eu teria vergonha depois disso aqui falar algo. Não, mas ô Greco, corrobora aí com o nosso amigo Não, Thiago. só corroborando que o Nelson Tanuri hoje em dia, né, muito se fala dele em relação a essa questão aí do Banco Master, ou sobre a PetroRio, né, agora Prio. Então tem alguns cases mais famosos, né, Gafisa. Mas é legal a gente também relembrar que ele está aí na ativa desde o final dos anos 80, né? E aí ele, né, foi dono de estaleiro, ele comprou o Jornal do Brasil, comprou a Gazeta Mercantil, ele chegou a ser controlador da Varig por um dia. Então ele tem muita história, além do que todo mundo fala hoje em dia, sabe? De, tipo, é porque ele ganhou muito dinheiro com a PetroRio, né? Ah, PetroRio, daí agora Aliar, Light, né? Que nem o Thiago falou. Mas ele, quando tu puxa o arquivo dele lá nos anos 90, a polêmica dos estaleiros, ele chegou a ser dono de 80% da capacidade instalada no Brasil, da indústria naval. Então ele é um cara muito relevante e que fez toda a carreira dele, né? O foco dele é turnaround, né? Distressed assets, que é assim, empresa que está com problema financeiro grave e o desafio é justamente comprar ela lá na Bacia das Almas e reestruturar e vender, né? Teve o caso do Banco Boa Vista também, que ele ganhou uma fortuna. Sim. Teve a Intelig. Então, assim, e o engraçado que eu acho interessante é que são vários setores diferentes, né? Então ele chegou até a ser dono da Forbes no Brasil. Então, assim, o cara tem muita história, né? E aí ninguém melhor do que o Thiagão para contar todas essas histórias. Nosso especialista. E, pessoal, até fazendo um disclaimer aí para todo mundo, esse episódio foi feito baseado em fontes públicas, né? E caso vocês tenham algum problema, podem acionar o nosso amigo Thiago, tá? No seu CPF. Não, brincadeira. Vamos lá, vamos iniciar esse negócio aqui. De onde é que tu quer conversar, Thiagão? Hoje é tudo contigo. Hoje tu que manda. Eu, particularmente, estou muito tranquilo. O cara veio lá de Salvador, né? Não, acho que vamos botar o setor de conteúdo a trabalhar e nós vamos lá fazer nossas coisas. Não, mas vendo quase 30 episódios aí do Grecão iniciando, o cara não tem como não aprender, pô. Uma máquina. Puxando o saco. Perfeito. Mas a gente pode começar justamente pelo assim, o início da trajetória. Tanuri, ele é formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia. Inclusive, eu sou colega de faculdade dele aí, não na mesma época, né, obviamente. Tá bem conservado, Thiago. Pô. E ele começa efetivamente a trabalhar nos negócios assim com o pai dele, que o seu José Sequeiros. José Sequeiros. Não estou enganado. E eles tinham uma construtora chamada Sinasa. E aí a história já começa com bastante polêmica. Já é bem complicado assim. Inclusive até a pesquisa dessa história foi bastante difícil, não tinha muito conteúdo de arquivo, mas basicamente era uma estrutura que eles acabavam entregando os apartamentos, só que quando eles entregavam um apartamento, a hipoteca, eles acabavam hipotecando com os bancos para usar o dinheiro para outras coisas. Então, quando a pessoa acabava indo lá tentar vender, tentar ir atrás dos documentos, ela não conseguia, porque o apartamento estava no nome do banco, que eles colocaram aquele imóvel como garantia. E isso acabou dando uma polêmica gigantesca na época. Isso a gente está falando ali da década de 70 ainda, que acabou que o Tanuri foi acusado até de estelionato. E, assim, tem uma denúncia na Polícia Civil. E toda essa briga que aconteceu, essa confusão, fez com que ele partisse para a França para conseguir estudar mais, né? Acho que, se não me engano, ele foi fazer uma pós-graduação, um mestrado na França. Ele ficou por lá 2 anos. Em 1977, ele foi aos 25 anos. Exato. É isso aí. Uhum. E lá na França ele conhece um cara aí que eu acho que o Greco acha bem interessante, um dos maiores nomes aí da economia, amado por poucos, odiado por muitos, mas é o grande Delfim Neto aí. Ah, é? Delfinzão.
Ele conheceu o Delfim lá. O Delfim, na época, era embaixador do Brasil na França. E o cara bastante desenrolado, né? E gerou ali uma boa amizade ali, de conseguir contatos, etc. E nesse retorno de Tanuri ao Brasil, ele não volta para a Bahia. Ele volta diretamente para o Rio de Janeiro, onde, através dos contatos ali que ele conseguiu desenvolver com o pessoal ali, a gente pode dizer até que elite, talvez uma elite industrial do Brasil, que fazia principalmente muitos negócios com a França, ele conseguiu começar a vender máquinas pesadas, principalmente para a indústria, etc. E eram turbinas, principalmente, a empresa. Se não me engano, era uma empresa francesa. Turbinas para usinas elétricas da francesa CGE Alstom. Exatamente. Não, é Alstom, né? Alstom. Ah. Enfim. E justamente a partir desse ponto, a partir dessa venda aí, que o cara quando vai ali para o comercial acaba tendo contato, acaba fechando muito negócio com gente, desenvolve relações de confiança, ele acaba conhecendo a Sequipe. E essa Sequipe é um caso interessante que a gente vê que no primeiro negócio oficial do Nelson Tanuri, porque no caso a Sinasa foi com o pai dele ainda, o primeiro negócio dele já é um caso de investimento ativista, porque ele vendia equipamentos para a Sequipe e a partir dali que ele identificou que estava tendo umas brigas familiares, que os acionistas da empresa estavam ficando idosos já, querendo se livrar do negócio, ele começou a comprar as ações da empresa. E no intervalo de só 4 anos, ele conseguiu tomar 100% do controle da empresa. E aí você já vê que ele tem um faro assim natural de assumir esses negócios assim, não necessariamente foi uma tomada hostil, mas ele é um rolo compressor. Se você vacilar ali, ele vai tocar um negócio. Ele fala muito em entrevista, né, que ele gosta de implementar a visão dele, a filosofia com as pessoas dele, as pessoas que ele confia bastante dentro dos negócios. Essa Sequipe era prestadora de serviço para a indústria de petróleo, né? Exato. Tinha muito negócio com a Petrobras na época, principalmente nessa parte de maquinário pesado. Essa é que, segundo ele, na entrevista que ele deu há pouco tempo, é que ele fala que ele comprou a empresa porque ele não tinha dinheiro para comprar uma melhor, né? É isso. Ele falou que se ele tivesse dinheiro, ele teria comprado o Google, Microsoft. Mas era que ele não tinha, ele comprou uma empresa quebrada. Empresa barata. Mas outra coisa curiosa também é que a história começa numa consultora baiana, né? Uma história polêmica numa consultora baiana também. O que tem na Bahia lá? É. Porque eu li umas matérias antigas que essa consultora ela foi acusada de ter feito práticas semelhantes à da Encol, né? Que depois deu todo o problema. É? Aquela pedalada, sabe? Dá como garantia. A bicicleta, né? Indo, Se o negócio para, cai. Isso aí. Exatamente. E até um ponto importante, assim, justamente nessa relação dessa equipe, que é a partir dessa equipe que ele começa a desenvolver seus negócios seguintes. Isso ali estamos falando só, Tiagão. Eu vi que ele assumiu 100% dessa equipe em 1985. Exato. Perfeito. Então, depois que ele entraria no setor naval e tudo mais. Né? Exato, só que justamente ele começa a transicionar, e isso aí é uma característica muito marcante dos negócios dele, através da própria equipe. Para ele, a empresa não é um negócio estático, não é com um fim específico ali. Pô, tem uma empresa aqui que vende maquinário para a Petrobras e ela vai fazer isso pelo resto da vida. Se ele vê uma oportunidade de negócio do outro lado, ele tem a estrutura já toda pronta ali, jurídico, financeiro, contabilidade, essas partes, mas padrões de empresas, ele pega dali dentro mesmo e já joga para outra e transiciona o negócio. Ele começou a fazer isso na década de 80 e a gente vai ver ao longo do podcast muitos outros exemplos parecidos, que são bem semelhantes a esse tipo. E é justamente a partir da Sequipe, a Sequipe como veículo, que ele começa a botar os pés ali na indústria naval. Ele vai aglutinando algumas empresas, que especificamente são a EMAC, a Verolme e a Ishbras. E aí a gente já vai... como esse mercado que a gente tinha falado anteriormente estava bem pujante, estava bem interessante o negócio, ele foi comprando, o negócio foi dando dinheiro e chegou num certo ponto aí, como o Grecão trouxe, que quando se percebeu, do nada, Tanuri tinha 80%
ali da indústria naval do Brasil. Que bizarro isso, né? Que é um negócio assim completamente fora da curva. O cara tem matérias dele aí, eu acho que a gente pode até botar na tela, que o cara era o rei dos estaleiros. E para você ver como talvez hoje, talvez assim ele estava um pouco à frente do tempo. Você vê que hoje é a China que domina toda essa parte, e ele conseguir trazer isso para o Brasil. Todo mundo sabe, os problemas que tinham ali na década de 80, de inflação, da economia trepidando, politicamente o Brasil instável, é muito louvável. Só que aí a gente entra num problema muito grande de negócios que são em dólar, de negócios muito grandiosos, que é que você precisa fazer uma dívida muito pesada para você manter seu negócio em pé. E justamente a partir desses custos aumentando, do dólar variando, que acabou que o negócio veio abaixo. Simplesmente quebrou, chegou num ponto ali de não ficar mais valendo a pena, de não ser mais lucrativo, mas ainda assim ele conseguiu meio que sair por cima desse negócio. Ele oficialmente, a gente poderia ter falado assim, pô, a empresa de estaleiros dele quebrou, mas ele conseguiu vender a parte de ativos muito bem para uma empresa de Singapura, e ele saiu com algumas centenas de milhões aí de um negócio que faliu. Corroborando contigo aqui, em 1995 ele afundou com 600 milhões de dólares em dívidas, né? Contudo, o Tanuri manteve ativos como a Verolme, cuja área foi posteriormente arrendada a Keppel FELS, um grupo de Singapura, garantindo-lhe ganhos expressivos. Ou seja, 600 milhões de dólares. Ainda saiu bem desse negócio. É impressionante o nível, quão bom negociador ele é e o quão bom engenheiro financista também, né? Duas coisas que ele domina muito bem. E é um grande tomador de risco, né? Também. Porque essa indústria aí, naval, o Brasil já tentou algumas vezes desenvolver essa indústria, nunca deu certo. Inclusive, né, eu vi uma matéria antiga dele que ele culpa o governo por ter dado errado esse negócio, que o governo, através da Petrobras, começou a comprar da Ásia, né, os navios e plataformas e tal. E aí ele falou que era insustentável, não tinha como competir com os asiáticos, mas ele conseguiu sair por cima ainda. Exato, que torna ainda mais impressionante todo o manejo, porque até aquele ditadozinho que o pessoal fala, que tem dívida que aleja e tem dívida que mata. O cara conseguir sair bem de uma dívida de 600 milhões de dólares, você tem uma lista gigantesca de empresários que quebraram por muito menos que isso. Não, ele tem esse tino para negócios muito complexos, né, com um número grande de funcionários, por exemplo, na Light, que já é um negócio super problemático também. Tem 10 mil funcionários, né? Então é um risco muito grande, né, que tu toma. Em alguns casos, capital intensivo, né? E ele tá aí, né, firme e forte. 74 aninhos, voando. Legal. Então, ele não quebrou. Seguiu. O que veio depois disso? Começa o banco? É agora já, na linha do tempo, ou ainda não? A gente pode ir justamente para o Boa Vista, que talvez seja aí, pelo menos entre as histórias dele, eu acho que é a minha preferida, porque... Então, muito boa essa. Agora vamos em 25 minutos. Agora o pessoal sempre reclama, né, que tem que botar 1,5 ou coisa do tipo. Hoje não vai precisar, com certeza. E o Banco Boa Vista, né, era um banco médio que existia aqui no Brasil. Não vou entrar em muitos detalhes para a gente acelerar um pouquinho, mas ele estava prestes a ser vendido para o Bradesco por meros R$1. Era da família Guinle de Paula, né? Exato. Ah, é? E era uma negociação que é basicamente assim, aquele negócio. Pô, o negócio tem muita dívida, o negócio está complicado, vou passar para você aqui e você assume aí. Assume a bronca. Assume a bronca. E justamente Tanuri, observando essa movimentação, ele percebeu que tinha uma empresa chamada Docas S.A. que tinha uma certa participação, uma participação pequena. 1%. Exato. Dentro do Banco Boa Vista. Aí já vem aquele tino brigador,
aquela seja assim de ir para a justiça mesmo, vou ver no que dá e vamos tentar sair por cima, dele adquirir essa empresa, consequentemente adquirindo a participação, e ele indo contestar na justiça sobre essa venda por R$1. Ou seja, ele alegava lá que o banco valeria muito mais do que esse R$1. E o resto, assim, a disputa se estendeu por um tempo, mas o resto é simplesmente histórico. A justiça deu o ganho de causa pro Tanuri e o banco foi vendido por quanto mesmo? Foi 600 milhões, se eu não me engano? Ele ganhou uns 150 e poucos, né? 156 milhões. 156 milhões. 600 milhões foi De reais. Tem uma entrevista que ele fala que ele achou injusto porque ele viu que o banco ia ser vendido por R$1 e tinha 400 milhões de dólares em caixa. Então, assim, não fazia sentido. Daí ele começou a bater o pé. Exato. E no fundo, como todos esses investidores assim mais antigos, mais velhos, os caras sabem cada linha do balanço da empresa, sabem cada detalhe, onde cada centavo está. A gente tem muitos exemplos aí, né? Tanto brasileiros quanto de fora, e você vê que é um constante. Os caras são viciados em ficar vendo Excel, vendo planilha e calculando cada detalhe ali do negócio. É uma jogada... Notas explicativas. Exato, todas. E é justamente uma das jogadas assim mais impressionantes dele, porque ele fez o básico. Ele achou a melhor forma possível de comprar um ativo que estava descontado no preço dele e fez seus métodos ali para conseguir ter um lucro grande da operação. Até sobre esses métodos aqui, uma frase que chamou a atenção. Executivos envolvidos o descreveram como um jogador de pôquer, entre aspas, sem sentimentos, que sabia esperar o momento certo para dar o bote. E tem muito relato que fala que reunião com ele é um negócio insuportável. O cara aguenta ali 10, 12 horas de reunião sem arredar o pé, sem comer, sem beber água. Vai ficar discutindo. Implacável. Vai ficar fazendo aquelas coisas assim de revisar cada detalhe 1 milhão de vezes para cansar. E, novamente, estou falando, isso daí não sou eu que estou falando, são relatos, inúmeros relatos que existem sobre como é negociar com o Nelson Tanuri. Então, não deve ser fácil estar numa salinha de reunião trancada com ele, deve ser bem complicado. Eu queria ver uma negociação entre o Tanuri e o Daniel Dantas. Isso aí. Dois baianos. Isso é um baita filme. Imagina? Eu não gostaria de estar nessa reunião aí. Não, eu queria estar só observando. Eu queria estar de um lado. Perfeito. Então, Banco Boa Vista foi isso. E aí, ali nos anos 2000, então ele entra num novo setor, né? Foi para o setor de mídia, adquirindo marcas históricas, mas insolventes. O Jornal do Brasil e a Gazeta Mercantil, que o meu amigo Greco tanto gosta, né? Sim. Gazeta era um clássico, né? Era a leitura indispensável dos executivos na época, Avenida Paulista, né? Depois que foi para Faria Lima. Mas era a história. Inclusive tem um livro, né, sobre a história. Excelente livro. Muito bom. Recomendo quem gosta de mídia, né, para entender, né? Mas na verdade a passagem do Tanuri por esse setor foi desastrosa, né? Tanto é que em determinado momento ele na entrevista dele ele fala que quando ele resolve estopar, né, e joga a toalha, ele fala, cara, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Porque ele comprou o Jornal do Brasil, daí pouco tempo depois a Gazeta, aí ele tentou fazer a JBTV, que era a TV do Jornal do Brasil, durou 6 meses. Ele comprou a licença da Forbes em 2007, também não deu certo. Nada deu certo. Aí na Gazeta Mercantil ele tomou mais de 4 mil processos. E aí foi um desastre, né? E aí, numa matéria da Isto é Dinheiro antiga, a repórter falava que no escritório dele tinha objetivos de curto, médio e longo prazo na parede. E o de longo prazo era construir um grupo de mídia, um dos maiores do Brasil. Então ele queria muito
criar esse conglomerado de mídia, só que na prática acabou não dando certo, né? E aí ele deixa o setor, fala que nunca mais quer investir. Pegou trauma, né? É bem complicada essa história. Eu acho que até uma das coisas que deixa mais interessante essa trajetória do Tanuri é que ele não ganhou em todas. Assim, ele perdeu também Verdade. algumas batalhas. E até nessa questão específica do Jornal do Brasil e da Gazeta, já indo para o lado opinativo aqui, eu acho que pode ter sido também um pouco de, talvez, um ego ferido dele em relação à imprensa. Porque em toda essa fase que ele veio ali do final da década de 90 até o início ali dos anos 2000, ele apanhou muito da imprensa. Ele apanhou bastante, seja por conta da questão dos estaleiros, seja por conta da relação dele com a ministra da Economia do governo Collor, a Zélia Cardoso de Mello. E até uma curiosidade bem interessante. Um dos momentos assim mais polêmicos do governo Collor, para além das crises econômicas, foi justamente o relacionamento entre a Zélia e o Bernardo, que era o ministro da Justiça. Inclusive, ele deixou de ser ministro justamente quando descobriram Bernardo Cabral. E quando descobriram esse romance dele com a Zélia. E um dos lugares que era um dos pontos de romance deles escondidos era a casa do Tanuri. Eles tinham uma relação bem próxima ali, de amizade. E, como de costume no Brasil, né, para surpresa de absolutamente ninguém, você tinha uma suspeita ali, uma suspeição de que havia alguns benefícios feitos para as empresas de Tanuri, usando ali o BNDES, naquele modus operandi clássico que a gente... De pensão também, né? Exato. Que a gente conhece também. E para vocês verem como a amizade entre o Tanuri e a Zélia era tão grande, anos depois, se não me engano, 5 ou 6 anos depois, quando a Zélia ela se casou com o Chico Anísio, um humorista, o casamento foi na própria casa do Tanuri. O casamento foi lá, assim, teve uma cobertura, revista Caras, negócio assim, casamento bem grande, tem a foto deles lá. Sim. Embora ele seja bem discreto, ele tem uma vida pessoal interessante, né? Ele era muito amigo do Chico Anísio, amigo pessoal da Zélia. Ele tinha apartamento na Park Avenue, em Nova York. Ele era vizinho do Braguinha, em Angra. Ou seja, vivia a vida. Muito bem conectado. E no final, assim como tudo no capitalismo brasileiro, toda a gente vê que tá no fundo tá tudo juntinho, todo mundo tá ali. É um cara bem conectado, né? Aquela teoria dos 7 apertos de mão, na verdade, aqui no Brasil, são acho que 3 ou 2 no máximo. Foi um... Assim como tudo na vida dele, foi uma época bastante controversa ali, né? Como o Greco disse, ele enfrentou mais de 4.000 ações trabalhistas herdadas, né? Isso que é importante. Tanto do Jornal do Brasil como a Gazeta Mercantil. E aí, infelizmente para ele, ambos acabaram fechando, né? Não existe mais, acho que nem o Jornal do Brasil, nem a Gazeta Mercantil. O Jornal do Brasil ainda tem online, né? Tem alguma Mas coisa, ele licenciou a marca, né? E a última edição impressa foi em 2010. Tá. Tá aqui a informação, é verdade. Gazeta Mercantil deixou de circular em 2009 e o Jornal do Brasil impresso em 2010. Que a Gazeta, especialmente, né, que foi que eu li o livro, estava muito mal das pernas. O Luiz Fernando Levi era um cara muito impulsivo, deixou o jornal em frangalhos, assim, né? Ele tinha ideias mirabolantes, gastava muito. E aí também com a tendência do setor, né, do jornal, que todo mundo sabe que está em declínio, deixou num ponto tão crítico que nem o Tanuri, que tem um track record de reestruturação, não conseguiu erguer e aí quebrou de vez. E foi nesse que ele resolveu, então, focar em um novo setor, que é o de telecomunicações. O que Interlig e TIM tem a ver com a história do nosso personagem? Inclusive, tem uma curiosidade. Opa. Que a gente estava falando antes do Daniel Dantas. Tem uma entrevista do Tanuri que ele fala que ele admirava muito... Eles tentaram fazer coisas juntos e ele admirava muito o Daniel Dantas porque ele é brilhante com números.
Mas numa das disputas lá que o Daniel Dantas enfrentou, que a gente falou no episódio do Daniel Dantas, o Tanuri representava os canadenses da TIW. E aí o Tanuri descobriu que o Dantas estava grampeando ele. Daí ele falou assim, não, aquilo ali ultrapassou todos os limites. Eu descobri que ele estava me grampeando e tinha pegado minha declaração de imposto de renda. E aí, então, a gente nunca mais se falou. Mas esse é o setor. Ele ganhou, ainda atua, né? E ganhou bastante dinheiro, né? E até engraçado essa história do Daniel Dantas, porque aparentemente o Tanuri ele aprendeu os métodos. A gente vai falar mais pra frente aqui quando a gente entrar na Oi, mas ele descontou. Ele descontou o grampo que ele acabou sofrendo. Mas esse setor aí, né, Tiagão, pode falar melhor, que ele ganhou muito dinheiro na Interlig, né? Exato. E aí, para o pessoal que é mais novo, que tá ouvindo aí, a Interlig foi meio que a primeira empresa assim, de comunicação moderninha, com foco mais de internet, de coisa digital, etc. Tinha essa imagem forte, verdade. E os comerciais icônicos também, com assim, muito coisa moderna. E ele viu essa oportunidade, assim, como de costume na trajetória dele, a empresa estava mal das pernas, não estava indo legal. E ali em 2008, foi um negócio muito rápido, assim, foi papo de pouco mais de um ano. Ele comprou o negócio da Interlig, comprou ali, se eu não me engano, por 10 milhões de reais. Janeiro de 2008. E exatamente pouco mais de um ano depois, ele conseguiu ajeitar um negócio ali. Ele reembalou a Interlig e achou uma oportunidade assim, que é justamente o ponto assim, que todo empreendedor, todo investidor, seja lá o que for, ele conta com um pouquinho de sorte também, porque ele achou o comprador perfeito. A empresa ali que estava precisando entrar mais nesse mercado assim, de talvez digitalizar a marca. A gente lembra que justamente nessa época, era a época ali do auge, que a Oi chegou muito forte. Não sei se vocês lembram da marca também que tinha Velox, com aquele modemzinho preto que começava a banda larga a pipocar nas casas. E a TIM, justamente vendo meio que essa necessidade, ela vai lá e paga uma nota na Interlig. São 650 milhões. 650 milhões em ações. Em ações. Comprou por 10, vendeu por 650. Tá bom? Tá. Só um ponto, né? Ele comprou por 10, assumiu 130 milhões em dívidas. Né? E aí, um ano depois, como foi dito, revendeu aos italianos da TIM por 650 milhões de reais. Chegou a ser um grande acionista da TIM, né? Tinha mais de 5% do capital. Exato. Alguma coisa dá errada, mas quando dá certo também, aí ganha muito, né? É uma porrada gigantesca. Só que é justamente nesse ponto que a gente começa a ver talvez o lado malvado oficialmente dele. A gente tem a oficialização da figura do Tanuri como um vilão, que a TIM considera ele uma persona não grata. E simplesmente define que, assim, a gente não quer que você seja sócio do negócio aqui, porque você tem muita confusão, muito problema. E aí, novamente, vamos para onde? Vamos para o Tribunal de Justiça. Vai Tanuri brigar com a TIM para dizer que ele tinha direito lá de ser acionista da empresa. E, assim, não era um acionista qualquer. Ele é um acionista com posição muito relevante. Mas acabou que esse processo chegou no fim. Tanuri não conseguiu exatamente o que ele queria, que era se manter ali como sócio da empresa italiana, mas ele saiu como um prêmio de consolação. Assim, um prêmio, uma lembrancinha de consolação, que é simplesmente o prédio, que era um antigo prédio dividido entre a Coca-Cola e a Interlig, que fica nas margens da praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, eu sei. Um dos lugares mais icônicos. Bota aí, Bota na tela. Tem uns blocos de carnaval que é ali. Né? Exato. Já esteve por lá. Lembrei. Good times. E ele saiu desse negócio aí com um bom prêmio ali. Você imagina o valor que deve ser um prédio inteiro comercial naquela localização. Tu vê, né? Só para se livrarem do sócio, deram um prédio para ele. Que era o prédio da companhia. Né? Exato.
Posso falar uma curiosidade aqui? Deve? Você sabe o que significa TIM? Não lembro. Não? Ninguém? Pode falar. Telecom Itália Mobile. Fica aí a curiosidade. Eu não quero atrapalhar o fluxo aqui. De forma alguma, nossa estrela. E aí? Aí, estamos falando de qual ano isso aqui? Só porque é muita informação. 2009. Vocês imaginem ficar o dia inteiro com esse cara. Ele fala assim o dia inteiro, tá? Só uma curiosidade da curiosidade. Só que alguns anos antes tem uma história que eu achei particularmente muito curiosa, né? Me lembro de ver o vídeo e principalmente hoje vocês falando. Ah, sim. O que é a história dele com a Varig? Bom ponto. A gente... Pode cobrir. Justamente, a gente está tentando seguir aqui o máximo da ordem cronológica possível, só que as histórias se interligam. Muitos desses negócios aconteceram ao mesmo tempo e, um começou, sei lá, em 2005, acabou em 2009, enquanto o outro foi de 2006 a 2008. Então, a gente está tentando manter o liga aqui, é muita informação, é muita... É para isso que eu estou aqui, cara. Perfeito. Sou especialista. Imagina a conta com os advogados desse cara. Meu Deus do céu. O advogado deve amar ele. O que ele aconteceu? Dantas. O que aconteceu em 2005 aí? Vamos falar disso aí que eu achei muito bom. Ele, assim, a gente pode começar dizendo que ele foi dono da Varig oficialmente por um dia. Quem? O querido Nelson Tanuri. Isso era pro corte agora, pode continuar. Grande Tanuri. Ele decidiu ali, na época que a Varig já estava bem mal das pernas, já estava no processo ali de preparação para a venda da empresa, ele decide que entrar no negócio, mais uma vez, achando assim, ele vê um negócio ali que está mal das pernas, mas que tem muitos ativos, tem a questão dos slots, os aviões, enfim, toda aquela estrutura ali que ele consegue, que ele vê a possibilidade de conseguir reestruturar, e ele decide tentar comprar a Varig. Só que, novamente, como ele não tem... Não é que uma compra assim de falar, Matheus, você vai me vender essa caneca aqui e você quer me vender por R$10, eu vou te pagar R$10. Não, eu vou entrar com ação contra você porque eu quero pagar 5 nela. Eu vou tentar fazer de tudo possível para pagar 5. E justamente a compra acabou indo parar nos tribunais também, vai e volta, decide, não decide. E, no fim, ele teve uma decisão favorável, que foi justamente essa decisão que resultou nele acabar sendo dono da Varig por um dia, mas acabou aí que a decisão foi derrubada depois, ele viu que não ia conseguir ali brigar, porque teve muita coisa também de governo envolvida, foi um caso muito... Tinha 7 bi em passivo, imagina, 7 bilhões 7 bi? passivo. Nossa! Foi até bom que não deu certo. Ele ia se ferrar. Só dando números aqui, ele fechou um acordo para comprar o controle da Fundação Rubem Berta, né? Exato. Por 112 milhões de dólares. Daí não foi aprovado na Assembleia, né? Essa foi a justificativa da Justiça. Deveria ter sido aprovado na Assembleia de Acionistas e não foi. E aí eles cancelaram o deal. E assim ele foi, por um dia, o dono da Varig. Por um dia, dono da Varig. A nossa Varig. E é curioso até que foi muito pouco tempo depois que saiu um negócio lá da Varig Log, que acabou concluindo, né, a venda. Foi assim, tinha interesse na Varig Log. Foi muito... O espaço de tempo pós-Tanuri foi bem curto que resolveram o negócio. Então a gente já pode, talvez, até presumir aí novamente, é opinião, que talvez já tivesse com o negócio ali acertado, tudo, ele estava meio que de intruso ali tentando atrapalhar o negócio. Tu tá me dizendo que ele foi dono de 80% dos estaleiros do Brasil, foi dono da Forbes, da Gazeta Mercantil, do Jornal do Brasil, da Intelig. E tem mais aí umas... E da Varig. Esse é o cara. E ainda tem mais tempo, ainda tem muita... A gente vai falar de muito mais empresa ainda. Tem todos os anos 2010 em diante. A partir da década de 2010, Tanuri focou em grandes empresas e ativos estressados, usando fundos e estruturas opacas. E aí o nosso amigão aqui, ele botou simplesmente umas 32 empresas, tá? Então acho que vai mais 3 horas. Não, brincadeira. Mas estamos falando de Prio, Oi,
Liga Telecom, Light, Gafisa, Aliança Saúde, Ambipar e assim vai, tá? E aí, onde é que tu quer começar, meu amigo? E senhoras e senhores, peguem suas pipocas que a metralhadora baiana vai retomar. Eu acho que vale até a gente dar um contextozinho antes, que justamente a gente vê na história assim que, novamente, nem todos os negócios dão certo. E ele, até conversando antes aqui, o Greco trouxe uma fala dele muito interessante, que é justamente ele não se importa com o setor, ele não tá muito... Ele não coloca as coisas em cada caixinha ali de separar. Ah, pô, eu sou um empresário de telecomunicações, eu sou empresário. O negócio dele é ganhar dinheiro. É comprar uma coisa barata e vender cara. E justamente a partir disso, por isso que tem tanta história, tem tanta empresa. E a pergunta que fica, e a gente vai tentar responder ela durante o podcast, é de onde vem tanto dinheiro, toda essa pujança que ele faz? E é justamente disso. Compra, vende, pega o dinheiro, investe outro, gera dívida. E justamente ele vai fazendo a roda girar aí de um jeito que está rodando aí, pelo menos. Engenharia financeira. Engenharia financeira, ele é muito habilidoso com isso. Assim como o Daniel Dantas, o Ricardo Mansur faz muito isso também, né? Nunca é uma... É aquilo que tu falou antes, nunca é uma compra assim, essa empresa vale 100 milhões, toma aqui 100 milhões agora. Não, é dar 10, aí paga só em 10 anos. Um fundo de não sei aonde. Exato. Através de um monte, daí tu compra controlador, não sei o quê. E eu acho que a gente pode falar da Oi agora, que até a gente tinha dado um spoilerzinho antes, que falou que o Tanuri ele devolveu o grampo do Daniel Dantas, que, mais uma vez... Supostamente devolveu. Supostamente. Fontes públicas. A Oi, a gente sabe ali que ela estava bem mal das pernas, né? Ali, falando final ali 2008, 2009 até 2012, a gente começou ali a Oi a dar uma degringolada, chegaram muitos concorrentes também, a Vivo entrou com força, veio a GVT na época, que foi um fenômeno também. E ele viu na Oi uma oportunidade muito interessante de entrar novamente ali em telecomunicações. A gente tinha tido uma experiência bem positiva na Intelig. Empresa mal, estava no padrão perfeito para ele. Só que ele acabou entrando em conflito dessa vez com a própria direção da empresa. A briga não foi meio que para fora, ela veio de dentro. E aí entra justamente a história do grampo, que 2 diretores da Oi, eles fizeram acusações muito pesadas. Além da acusação ali de estar espionando dentro da empresa, de estar tendo acesso a coisas que não deveria. Lembrando o nosso querido Murrakiu aí também, que até tem uma ligação até de empresa com o Tanuri. Que o Murrakiu, ele invadiu a Saraiva para roubar documento no meio de feriado. E aí... Eu vi um vídeo supostamente. Eu vi um vídeo sobre isso, supostamente. Que também foi o Thiago que escreveu o roteiro. Ele tá só vendendo os vídeos dele. Marqueteiro, brabo. E eu acho que o ápice justamente desse ponto, ele até ultrapassa o Daniel Dantas, foi que um dos diretores ele fez uma denúncia na polícia, falando que estava correndo risco de ser sequestrado. E recebendo ameaças... E novamente, tudo isso documentado. Foi um caso de grande estardalhaço na mídia na época. E esse negócio da Oi até que acabou bem. Assim, fez muito barulho, fez muito ruído. Só que quando a gente teve a conclusão ali da primeira recuperação judicial da Oi... Que foi a maior da história, né? Exatamente. A recuperação judicial do Brasil. Ele desinvestiu ali, tudo tranquilo, tudo certo. Não tivemos grandes emoções depois do caso da Oi, em relação a ele. Nesse meio tempo aí, eu acho que também, além da Oi, que é mais polêmica, eu acho que a maior porrada que ele deu, em termos de valorização das ações, foi da Prio, né? PetroRio. Exato. E aí, mais uma empresa conhecida, o pessoal da Bolsa aí ama. Tem fãs, né? Tem muitos fãs. E... acho que até um pouco... E o CEO é o filho dele, né? O Nelson. Exato. Nelson Queiroz Tanuri. E a filha é de outra empresa, né? Da Aliar.
É de saúde, né? Sim. Tá, mas Rede qual de que é... diagnóstico. O que aconteceu com a Prio aí? Fiquei curioso. Não, ele comprou na época, 2013, 14, a antiga HRT, né? Isso. Que tava quebradaça. E aí ele comprou, foi aumentando a posição, né? Colocou aí, ganhou a cadeira no conselho e tudo, e fez a reestruturação, né? E aí foi que criou esse modelo aí das Junior Oils, né? Tem um modelo específico, né? Que tipo, ela não compete exatamente com a Petrobras, ela já pega poços que já existem, né? Que não são tão interessantes para... E torna mais eficiente. Então, tipo, ao invés de sair explorando novos poços e tal, que é muito mais arriscado, toma muito mais dinheiro, ela compra poços já de outras empresas e como tem... O diferencial foi que a gestão era muito boa, né? Exato. Então, eles pegavam esse poço que não estava rendendo tanto, fazia lá melhorias e começava a dar muito dinheiro. E aí a geração de caixa e o lucro explodiu e a ação subiu mais de 100 vezes. Né? A empresa se valorizou mais de 100 vezes na bolsa. Foi uma porrada. E ele ainda é o controlador, né? Exato. Não realizou esse lucro ainda? Não. E provavelmente, considerando ali a junção familiar do negócio, e até parece que é um padrão, né? Porque ele tem muito carinho também pela aliança que virou, né? Aliar virou aliança, que é da filha dele. Eu acho que são negócios ali que, assim, vai passar o tempo e talvez ele vai continuar ali na... Não, e deve usar essas ações como colateral também, né? Para Sim. tomar empréstimo. Exato. Certamente. Com certeza. Supostamente. Legal. Ele tomou uma multa de 1,5 milhão, 1,5 milhão, popularmente, pela CVM por ocultar sua condição de acionista controlador entre 2014 Para ele não é nada. e 2015. Uma 1,5 milhão. quarta-feira comum. Equivalente a 1,50 para nós. Proporcionalmente. Aí, dessa toda a lista que você colocou aqui, eu acho que tem uma que está sublinhada, além da Prio e a Oi, que a gente comentou agora, que é a Gafisa. Essa daí é bem complexa. É uma briga que se estendeu por muitos anos. Ele gosta do mundo. Galera, agora né? vai começar o episódio. E ele achou um cara que gosta da briga tanto quanto ele. Sim. Que aí a gente está falando do Vladimir Timmerman, que é o gestor da Ash Capital. E basicamente a Ash ela era acionista minoritária. Se eu não me engano, ela tinha ali por volta de 8% da Gafisa. E a gente tinha até falado antes do Murrakiu, a Gafisa, coitada. A Gafisa já passou por tanta mão, né? O Murrakiu quase assim, fez uma destruição de valor na Gafisa gigantesca ali. As ações da empresa desabaram, foi uma gestão super controversa, bem, assim, uma situação bem complicada mesmo. E ela acaba caindo nas mãos do Tanuri, novamente, mesmo modus operandi. Vem a empresa com bastante potencial, com ativos, que no caso ali, né, ativos de construtores, aquele VGV alto ainda, para uma empresa que não está numa situação tão boa. E ele decide investir nessa empresa e ele vai investir, ele não vai investir como um minoritário qualquer, ele vai tentar tomar o controle. E as acusações do Vladimir Timmerman eram justamente que ele estava tentando ocultar as movimentações dele para tomar o controle da empresa. E aí rendeu uma briga absurda que se arrastou ali de 2019 até, se eu não me engano, a conclusão foi agora, em 2024. E, por fim, o Tanuri foi inocentado. Que loucura. Não foi provado aí. Nesse meio tempo, a gente viu as ações da Gafisa dispararem um absurdo. E Aí depois despencou de novo. dizem que vai ter OPA, dizem que não vai ter OPA, no caso, o fechamento do capital. E agora, aparentemente, depois que a briga arrefeceu, ela estabilizou. Tá mais tranquila, não conseguiram provar que era alguma coisa oculta, alguma coisa do tipo. E a empresa segue aí, tá estabilizada ali. Mas é engraçado que a empresa ela é toda problemática, mas tipo, ela é dona de uns prédios, acho que agora, se eu não me engano, tá? O prédio que foi recém-lançado, que é o mais caro do Leblon, da Gafisa. que acho que é só tipo uns 6 andares.
meio bem diferente, né? modernista, Moderno. assim, tal. Cada apartamento é 20, 30 milhões de reais, é da Gafisa. Tipo, é meio louco isso, né? Que em tese ela parece uma empresa meio quebrada, assim. Tu olha a ação na bolsa toda... Enfim. Inclusive, até uma curiosidade aqui, ela fez um milionário do nada aí, né? O grande Pedro Novelino. Ah, é verdade. Que... verdade. O cara Ganhou uma grana, né? era famoso no Twitter, assim, o cara deu all-in na Gafisa, na Bacia das Almas. É. O negócio, justamente nessas oscilações da briga do Tanuri, o negócio disparou, o cara embolsou, se eu não me engano, foi 40 milhões de reais. Nessa E brincadeira. ela já teve um monte de dono, né? Você falou Mohawk Yu, o Samuel, Sim. o dançarino de túmulos, já foi dono. Se eu não me engano, o GP também, mas eu tenho que confirmar, tá? Mas eu acho que teve alguma coisa. Bilionário Samuel. Tá, beleza. Agora vamos dar uma andada. Vocês querem falar alguma coisa da Ambipar? Ou... A gente pode botar a Ambipar naquele bolo. E a Light, não? É, a Light. Light. Tem coisa aqui, Aliança Saúde. A Light até a gente pode falar um pouco mais rápido, porque é um negócio muito complicado, e aí é complicado até pro Tanuri. Porque a gente tá falando, assim, a Light ela perde dinheiro porque o pessoal faz gato. Assim, a quantidade de Ele dinheiro... ainda tá na reestruturação. Ele ainda tá na reestruturação da Light. E... Inclusive ele e mais dois caras muito importantes, que é o Ronaldo César Coelho, ex-banqueiro e irmão do Arnaldo César Coelho, e o Carlos Alberto Sicupira, a.k.a. Beto Sicupira. Só esse trio. Eles têm um bloco de ações gigante, né? E aí agora... Só que é muito problemático, porque que nem uma vez eu vi, acho que um dado que, tipo assim, 40% da receita, eles têm um prejuízo enorme com os gatos que tem no Rio de Janeiro. E aí é uma empresa assim que os problemas mais dela são mais da empresa em si. Ele talvez esteja nessa pelo desafio de tentar reestruturar. Porque a gente sabe assim, pô, empresa de geração, distribuição e comercialização de energia. Negócio que em tese deveria ser estável, ser tranquilo, previsível. E você pega uma bucha dessas aí... É isso aí, 40% da energia distribuída é em gato. É em gato. Quase a metade. Imagina como é que tu vai ter dinheiro assim, cara. O Rio de Janeiro não é para amadores. E aí, inclusive, na entrevista que ele disse que, cara, a Light Gigante tem 12 mil funcionários e ele paga uma fortuna de impostos e o governo não é capaz de colocar um vigilante para cuidar dessas conexões clandestinas. Não é tão simples assim. Porque, ao contrário, governo tu sabe uma coisa que eu achei interessante também sobre a Light? Eu achava que esses roubos de energia, esses gatunete, era tudo meio que na periferia, né? Na favela, no Rio de Janeiro. E descobriram que em vários condomínios na Barra da Tijuca também desviam energia. Ou seja, é generalizado. O Rio de Janeiro é complicado. Janeiro não é. Imagina, cara. Beleza, e a Ambipar? Eu tô correndo aqui um pouco porque tem um pequeno assunto a ser falado depois. Esse aí... Eu tô E rezando por agora. favor, tome muito cuidado. Eu acho que a gente pode entrar agora aqui até fazer um catadão, assim, porque no final tá tudo envolvido. Tudo é uma teia de aranha gigantesca, que aí envolve também Ambipar, envolve o Dia, a rede de A gente supermercados. não falou do dia. Qual dia? A rede de supermercados. A rede de supermercados. O dia? Dia? É só dia. Sim, no dia. É Sim, do senhor, o dia. do senhor Nelson Tanuri. Ele é o controlador da companhia. Meu Deus. Eu precisava do teu bloco hoje só pra botar com empresas, né? Pô, o cara... Supermercado, telefonia, energia elétrica. Empresa hoje Metropolitana já vamos avisar de que Água o do cara Estado de São conseguiu. Paulo. Não vai acabar hoje. É. Hoje não acaba. Mas a gente pode colocar todas essas empresas ali meio ligadas, porque basicamente foi construída ali um ecossistema onde todas elas têm algum gancho, na maioria das vezes por investimento em CDBs do Banco Master, que aí é talvez o elo que acaba sendo a principal ligação entre essas empresas. Mas começando pela própria Ambipar, que é bem interessante o caso, a gente não tem como não falar da alta que foi absurda aí, chegou 1.200%. Muito pouco tempo, né? Exatamente. Menos de um ano, acho. E
esse negócio foi muito estranho na época. Eu pude acompanhar em cima, na vírgula ali, que tava dando uma olhada na empresa, né? Empresa que parecia barata. Assim, a empresa parecia barata, mas ao mesmo tempo uma série de investimentos milionários ao redor do mundo, porque M&A, né? ela é multinacional, comprando muita gente. Campanha de marketing agressivíssima, com Gisele Bündchen fazendo ali sendo a marca da empresa. E é um negócio que acaba sendo meio esquisito, assim, pô, os caras trabalham com, assim, parece reciclagem. Dá pra entender negócio de direito. serviço ambiental, mas a Gisele Bündchen. É meio esquisito, você não sabe, você nunca viu vendendo, como é que eu compro alguma coisa da Ambipar? E o controlador também não tinha muita coisa sobre ele. Ele não tem nem foto. Tem Ele é um foto. cara aí que é bem interessante para ser tema também nos... Mas, Tá, seguimos. e justamente o que estava acontecendo ali? Você tinha o Tanuri, ele como acionista da Ambipar, como qualquer outro, até então, e você tinha muito um papo de que poderia acabar rolando fechamento de capital, uma OPA da Ambipar. E nisso, aí essas coisas assim, a gente está sendo... Só ressaltar uma coisa. Essas informações que a gente ficou sabendo agora, a gente ficou sabendo anos depois. Esse negócio veio ali desde 2023. Assim, e hoje, por conta das coisas do próprio Banco Master, etc., a gente começa a entender um pouco melhor essa história. Então pode ser que até a data que o podcast saia aqui... A gente já está no esteja- meio do furacão. Até é importante porque esse podcast, pessoal, provavelmente vai ser o primeiro do próximo ano. E esse é um novo modelo que a gente vai colocar, não só o Thiago, mas pessoas que a gente sabe que conhece bastante do assunto, para corroborar com a gente e participar dessa conversa. Então hoje a gente está gravando dia 11 de dezembro, tá? Agora os rapazes vão entrar de férias aí, merecidas, depois Perfeito. de anos e sem. Mas provavelmente, pelo andar da carruagem até Vai esse ter mais episódio coisa aí. ir pro ar, talvez em algum outro aspecto a gente já esteja desatualizado. Exatamente. E acabou que em todo esse ecossistema do Tércio, o Tércio Borleng, que é o controlador da Ambipar, junto com o Tanuri, a Ambipar estava sofrendo muito, né? As ações, como eu tinha falado, estavam embaixo. Acabaram gerando artificialmente uma alta gigantesca na empresa, com alguns objetivos, justamente. Você tinha muitas ações da Ambipar como colaterais. Então, consequentemente, ao preço da ação estourar, você aumenta as suas garantias, você fica ali mais tranquilo. Você consegue, obviamente, aumentar o valor de mercado da empresa. Você tem ali... Tinha muitos fundos posicionados na empresa também. Então, meio que assim, foi quase que uma geração de valor absurda em um curto espaço de tempo, mas que depois a gente veio entender bem o que foi que aconteceu. Mas na época a gente não sabia quem era. A ação estava subindo por um acaso e, meu Deus, descobriram... Subindo muito, né? Descobriram novo petróleo, alguma coisa do tipo assim, extraordinário. Mas, no fundo, a gente viu ali que era só uma parte de uma coisa muito complexa chamada caso Banco Master. E a melhor forma de a gente começar... Respira e vai com calma. Fontes públicas, supostamente. Exato. A melhor forma de a gente começar essa história é falando justamente do Maurício Quadrado, que era um dos sócios lá do Banco Master também. Ele ficou mais envolvido ali com o Blue Bank, etc. E ele é amigo do Tanuri. Ele é amigo pessoal, já fizeram alguns negócios juntos antigamente. E ele apresentou o Tanuri para o Daniel Vorcaro. Até quem quiser entrar mais em detalhes, fica a recomendação aí de uma matéria da revista Piauí, que Tem tudo. foi meio que o prefácio de todo esse caso. Tem até a imagenzinha aí, se o editor puder botar, que na pirâmidezinha tá a cara do Tanuri, tá a cara do Vorcaro, tem todo mundo ali. E meses depois a gente viu o que aconteceu. Ali foi o começo do fim. Exatamente. E feita essa relação, como a gente tinha comentado antes, o Tanuri sempre precisou de um impulso ali para fazer os negócios. No final, você não consegue ter dinheiro infinito. E à medida que você vai avançando na sua vida, em seu negócio, etc., você sempre quer fazer negócios maiores. E acaba complicando, porque crédito é muito complicado, ainda mais no cenário de taxa de juros altas, que o Brasil está aí há alguns anos já. Acaba sendo complexo. E aí chega um
um banco hiperagressivo, né, querendo crescer aí, como vimos, a qualquer custo, que se oferece para ser seu parceiro de negócios ali. A gente fala, pô, a gente está com bala na agulha, a gente consegue financiar. E até para ilustrar justamente isso, o Banco Master ele saiu em 4 anos de 200 e poucos milhões de patrimônio líquido para 5 bilhões. É um negócio assim, provavelmente sem precedentes. E boa parte desse dinheiro do Banco Master foi utilizado justamente para aquisição de algumas empresas ali. E isso não diretamente. A gente não está dizendo que o Banco Master comprou a empresa X, a empresa Y. O Banco Master financiou os compradores dessas empresas. Consequentemente, você tem uma dívida e se rolar um calote aí, se rolar um default, quem vai acabar na ponta prejudicado é quem toma o último risco. É, no fundo, a instituição financeira. Até aquela brincadeira, aquela frase clássica de se você deve 10 mil reais é problema seu, se você deve 1 bilhão é problema do banco. Sim, exato. E aí talvez seja uma frase que ilustre bem essa situação. E aí o Master ele se interliga com todos esses negócios do Tanuri justamente através de dívidas que foram feitas para fazer essas aquisições. Nisso, toda a variação de ação subindo, ação descendo ali, você tem a garantia, ela vai se adaptando diariamente ao sentimento do mercado. Consequentemente, no caso de Ambipar, como o negócio disparou, você tem ali um fôlego muito maior. Mas Ambipar a gente viu depois aí que foi também uma das maiores destruições Pencou, agora tá valendo uns centavos. de valor do mercado nos últimos tempos. E, consequentemente, foi um trigger para meio que balear todo mundo, para aleijar todo mundo, como tinha dito. Porque o próprio Tércio, o Opportunity, tinha uma dívida da pessoa física. O Tércio pegou crédito, se não me engano, com o Opportunity. E o Opportunity processou. A XP executou ações da EMAI. E aí, até fazer um parêntese aqui, o que é dito também, obviamente, essa história, tudo isso a gente baseado em fontes da imprensa. A gente cansa de bater nisso aqui, a gente não está falando sempre com o que vai saindo, com o que vai atualizando. O financiamento para pagar ali 1 bilhão na lata do leilão de privatização da EMAI veio através de fundos ligados ao Master, o fundo Fênix. E você acaba tendo uma teia de negócio gigantesco que vai se interligando. A rede de supermercado Dia, ela tinha muitos CDBs do Banco Master em caixa. Verdade. A Liga, que é a antiga Copel, empresa de energia do Paraná, eles também tinham muitos CDBs do Banco Master. A Aliança, a mesma coisa. Tá tudo conectado, né? E nesse momento, assim, quando você tem tudo isso conectado, assim, se subir, sobe tudo. Se cair, cai tudo. Mas a parte mais interessante para mim desse bolo do Banco Master é justamente uma empresa chamada Banvox, que é a empresa do Maurício Quadrado. E é nela que tem as suspeitas maiores, isso do Ministério Público e da CVM. Estão atualmente investigando esse caso, ainda não tem conclusão. Mas a Banvox, ela era o veículo que o Quadrado usava para ter a participação dele no Master. Então a gente poderia dizer assim, o Banvox era dono de uma parte ali do relevante do Master. Se não me engano, até o Vorcaro usava também uma parte. Mas entender a organização societária aí do Master como estava é bem complexo, ainda mais depois de tanto aumento de capital. Que esse aumento de capital, inclusive, é a peça-chave desse negócio. Porque a Banvox tinha muitas dívidas com nada mais, ninguém menos do que Nelson Tanuri. O crédito, o dinheiro que a Banvox... Supostamente. Sim. O dinheiro que a Banvox usou para estar ali nos aumentos de capital e não ser diluída,
Até para contextualizar aí para o pessoal, aumento de capital, basicamente, você vai injetar mais dinheiro ali na empresa e o proporcional de ações fica. Então, pô, se vai ter um aumento de capital de 1 bilhão e você tem metade da empresa, para você ter seu mesmo percentual, ali você tem 50%, você tem que botar ali 500 milha. Sim. Então, é mais ou menos assim, obviamente tem muitos outros fatores. Se não colocar, tu é diluído. Se você vai perder a parte da sua posição, porque o capital dobrou. E aí, o dinheiro utilizado para essas operações, para esse aumento de capital, para a Bonvox pagar o aumento de capital do Master, era justamente vindo de debêntures conversíveis, a qual o debenturista era Tanuri. Só que aí entra o ponto. Uma debênture conversível, ela é uma dívida que simplesmente pode virar uma ação a qualquer momento. Então, isso está ali no contrato, né? Está no contrato da dívida e fala assim, pô, num belo momento assim, ó, pô, você está me devendo aqui tanto de dinheiro, eu quero converter isso em ação. Aí você vai ter aquele valor de face ali em ações. Automaticamente. Por isso que começaram a suspeitar que o Tanuri era o dono do Master, né? Exato. E aí, na época, eu posso estar errando os números aqui, seria até bom dar uma conferida, mas na época diziam que o Tanuri, ele, caso fizesse a conversão, ele teria 51% do Master. E é justamente algo assim. Depois que teve toda a celeuma agora do Banco Master, etc., Tanuri, o Vorcaro preso, as pessoas focaram muito, né, estão muito focadas na história, até no viés político também, né? Porque acabou que assim, o negócio que era um escândalo financeiro virou um escândalo político. Sim. Acaba perdendo o foco. E hoje essa parte mais financeira, realmente como tudo aconteceu, acabou ficando em segundo plano. Mas fazendo um resumo da ópera aqui, se você pegou aquele CDBzinho de 140%, de 17%, você financiou muitas compras de empresas ao redor do Brasil em vários setores diferentes. Isso daí, acho que a gente consegue entender com chave de... É isso. Mas essa teia ela é bem complexa, né? A estrutura societária e o mecanismo de, né, toda essa ligação com o Tanuri. Exatamente. E o que deixa mais complexo ainda, Rickson, são os negócios que não saíram nesse meio tempo. Porque poderia ter saído o negócio do dia com o Grupo Pão de Açúcar, que o Tanuri tentou. Nossa, imagina. Então a gente poderia ter um colosso do varejo nesse... Eu me lembro que quando o Tanuri comprou o dia, ficou algum tempo sem saber quem era o comprador, não sei se te lembra. Exato. Nem o valor tinha. Não, é um fundo ligado a não sei o que o comprador não foi identificado. Daí só depois que foram falar que era o Tanuri. O Tanuri, ele usa muito essas estruturas opacas, né? Então, assim, ao contrário por exemplo, do Dantas, que tu sabe que é o Opportunity que está comprando, o Tanuri era aquela Trustee, ou um fundo Fênix, ou eu não sei o que, umas empresas malucas. A própria Docas. Assim. Ele fazia os investimentos em telecom através da Docas Investimentos. Tem a WTG também, tem muitos fundos de investimento, muitos negócios diferentes. É uma estrutura complexa, né? Obviamente, tem um batalhão dos melhores advogados, contadores, Isso. Advisors. E um negócio até que a gente não comentou tanto aqui, mas é interessante também, que seria outro colosso, foi que ele tentou juntar a aliança, primeiro com a Oncoclínicas. É verdade. E aí, assim, o pessoal meio que deu uma negada na época, mas os veículos de imprensa foi amplamente divulgado que houve essa tentativa de contato. E não deu certo, e ele acabou não desistindo, e ele tentou ir atrás dos laboratórios DASA. Ah, sim. E aí, se eu não me engano, na época saiu que a família Godoy Bueno recusou, não quis fazer o negócio. Mas assim, a quantidade de empresas também a mais que a gente poderia ter tido caso os negócios saíssem. E que mais um setor nada a ver também, né? Tipo, como é que é? Laboratório de diagnósticos, né? Sim. O cara é muito versátil, Diversificado, né? né?
Então, assim, é telecom, é petróleo, diagnóstico, Ele não tá nem aí, né? Essa é a verdade. mercado, supermercado. Não importa muito qual é o negócio. Importa é comprar barato e vender caro, né? Exatamente. Exato. Tu quer dar um recado sobre o CM Club aí? Fiquei sabendo. Cara, pô, eu passaria horas aqui falando como se não fosse o suficiente. Mais uma hora. Será? O pessoal não percebeu. Mas, justamente... Falando em queda. Falando em queda, a gente tem lá no CM Club assim, é meu conteúdo preferido, disparadamente. E olha que a gente estava conversando sobre isso mais cedo, foi bem difícil de decidir, porque é muito conteúdo bom. Mas eu acho que esse é o xodozinho do meu coração ali, porque essas histórias de ascensão e queda São muito boas. são impressionantes. Justamente o Queda de Gigantes, né? Nossos queridos assinantes aí, a gente semanalmente pega todos os principais casos do Brasil ali e mostra como ele surgiu, quais foram as origens, como o negócio ascendeu e, infelizmente, né, ou às vezes felizmente, porque, querendo ou não, o mercado é isso, é uma competição. Às vezes, para uma empresa cai porque surgiu outra melhor, que mudou a vida de muitas mais pessoas. Mas é a melhor lição possível, né? Você aprender ali com os erros de outras pessoas para você mesmo não repetir seus erros. Então, um conteúdo assim de extrema qualidade que você encontra no CM Club. Ah, marqueteiro, né? Fala! Olha, Tem assim, histórias de... O que a gente já falou lá? Mesbla, Mapping, Pané, Arapuã, Paner, Vai ter um link aqui pra galera ver como é que é, né? vai! E Direto? A melhor Queda maneira gigante. é aprender com os erros dos outros. É a maneira mais barata também, já diria o Buffett. É muito mais barato aprender com os erros dos outros. André Esteves também, ele repetiu isso em umas últimas 3 entrevistas dele. É verdade. É verdade. Verdade. Mas a gente vai deixar um link, então, diretamente para essa... Como é que a gente poderia dizer? Uma pílula desse conteúdo pra galera ver como é que é. Entender melhor. Se gostar, E aí participe, porque Se- a gente vem batendo nisso e é verdade. Apoiar o Curioso Mercado, vocês nos apoiam, a gente sempre agradece, mas a melhor forma de apoiar o Curioso Mercado é assinando o CM Club e fazendo parte de um clube que, no fundo, tu tá pagando ali uma mixaria para ter um retorno muito maior, né? Tenho certeza que o personagem de hoje, se ver, vai assinar, porque isso aí tem fara. É verdade. Pessoal, pra mim, já deu todos os tempos aqui. Não sei se alguém mais tem algo a comentar, mas primeira coisa, eu gostaria de... Brilhou. Esse homem aí brilhou. Tiagão, cara, que Grande. prazer. Que comunicador nato. O cara é diferenciado, por isso que faz parte do CM, do Curioso Mercado. Cara, um puta prazer te ter aqui. A gente acredita muito nisso, né? Nessas conversas, a gente entende que cada pessoa conhece um pouco mais e através de conversas como a de hoje, todos nós somos mais, né? E isso que é do caralho. E, cara, agradecer a tua presença aqui, foi muito especial pra gente. Primeira vez que a gente traz um convidado. Você é verdade. oficialmente o primeiro Primeiro. convidado do Curioso do Conversa Curioso. Tô até tonto, meu Deus, o cara fala. Mas, cara, brigadão aí por estar aí com a gente, por estar na nossa trajetória também. Semana passada a gente fez um especial aí dos 5 anos. faltou, né? E tu faltou, então hoje também é uma forma Agora de fechou. te agradecer. Agora todo mundo participou. E, cara, que grande história. Como foi dito também, teria muitas... pelo resumo aqui, a gente podia ficar muito mais horas, mas eu acho que a gente conseguiu percorrer todo esse tempo aí, todas essas décadas de um cara tão polêmico, né? Tão também malquisto, né? Como é mal falado, mas eu acho que o principal em tempos de Banco Master mesmo é ter trazido toda essa história desse cara, que é um personagem, como todos os personagens tem um lado bom, um lado ruim, é assim que é. E acho eu tenho certeza, vi muito conteúdo sobre, que tu deu a melhor explicação sobre a questão financeira, como tu bem abordou. Porque a gente sabe, né? Política dá clique, dá view, então a galera vai tudo para esse lado, e sim, também tem tentáculos bizarros, a gente sabe. Mas essa questão financeira, para mim, ficou muito mais clara. Então, eu te agradeço e parabenizo aí pela tua participação. Eu que agradeço, Gutão, Matheus, Greco. Pô, um prazer enorme estar aqui.
em Porto Alegre com vocês, participando aqui do podcast. E assim, eu não falo nem como uma pessoa que faz parte disso, mas eu falo como uma pessoa que ouve isso aqui toda semana. E é uma quantidade de aprendizado absurda. Você tem, poder dar minha pequena contribuição aí nesse caso, só isso já me deixa completamente feliz. E que venham mais vezes também, vim mais para cá. Com certeza convidado para... Com certeza, uma aula. E por fim, sobre história, sobre justamente até uma coisa que eu queria puxar aqui pro pessoal que está assistindo. A gente deu uma pequena amostra. A gente, durante uma conversa aqui no que foi possível, não sei quanto tempo vai ficar, 1 hora, 50 minutos? 1h30. 1h30. A gente acelerou em alguns pontos, freou em outros, trouxe... Toda a história assim, é muito complexa. Ela é muito mais do que 4 caras conversando numa mesa. Então, se você quer ver a história, assiste o vídeo também. Confere o vídeo do Curioso. Dá uma olhada nos acervos, dá uma olhada nas notícias, pesquisa conteúdo. Assim, tem muita gente produzindo conteúdo de notícia ali todos os dias. A gente viu agora a importância de você ter uma imprensa ativa ali, cutucando em cima, etc. E é isso, é de lá que a gente tira esses ensinamentos. Então, pegar ali e consumir justamente esse conteúdo, ir atrás. É legal, porque a gente brinca bastante do supostamente, mas a verdade é que a gente só sabe um lado das histórias sempre, né? Exato. O que está no veiculado, a gente só trabalha com as fontes, então... não dá para ter certeza de nada, essa é uma grande verdade. Principalmente no caso Master, que ainda está surgindo um monte de coisa, então tem que sempre buscar estar lendo, vendo as diferentes fontes, porque ainda mais tratando-se de Nelson Tanuri é complicado. Perfeito. Exato. Finaliza aí, Greco. Uma aula, né? O cara que mais entende de Nelson Tanuri. Sabe mais No Brasil, sabe mais do que o próprio Tanuri. Mas é isso, uma honra enorme, uma aula. A história é muito boa, né? E o Thiagão conseguiu contá-la muito bem, desde lá dos anos 80. E é isso aí. Mais um episódio aí do Curioso. Entregue com sucesso. E quando é que sai o vídeo do Banco Master, Thiago? Não, deixa quieto. O jurídico não permitiu. Pessoal, a gente agradece aí pelo ano de 2025 a todo mundo que nos segue, que nos consome no YouTube, enfim, todo mundo que de alguma forma tem um ponto de contato com o Curioso Mercado. A gente é muito feliz, tem mais de 1,3 milhões de pessoas que mensalmente seguem ou são inscritas no Curioso Mercado, que nos deixa muito feliz. E desejo a todos aí um ótimo 2026, com muita saúde, paz e prosperidade, mas a prosperidade de verdade que a gente vê aqui não, essa aí que essa galera fica tanto falada. Perfeito. Então, nos vemos aí todas as semanas, como foi até agora, né? Esse ano faremos o nosso primeiro aninho também de Conversas do Curioso e esperamos vocês na próxima semana. Um abração e até a próxima. Grande abraço, Nobres. Valeu!